Olá, turma! Vamos iniciar nossa aula de filosofia. Hoje, tendo como tema a cidade ideal. Vamos voltar a nossa conversa sobre o espaço público, a cidade. Já vimos o conceito de cidadão e de cidadania. Vimos como é que era pensada a cidade na Grécia Antiga, como os gregos antigos entendiam o espaço público, um espaço de valorização, porque os gregos entendiam que era no espaço público que a sociedade vivia, e a sociedade para os gregos era de extrema importância, porque a felicidade, a realização individual, a felicidade do indivíduo estava atrelada ao todo, ao outro. Ninguém é feliz só, ninguém consegue ser livre só. A sociedade ela tem que ser harmoniosa para garantir que o indivíduo também seja pleno. Por isso que havia uma hipervalorização do espaço público, ou seja, da cidade. Até mesmo o espaço privado, a gente viu a casa, o espaço privado, ela servia de preparação do indivíduo para o espaço público, certo? Então, existe uma cidade ideal. Platão responde isso nos seus escritos, intitulado A República. Lembramos que para os gregos antigos, a cidade, ou seja, o espaço público, deveria ser organizado no intuito de gerar a harmonia social, viver valores e virtudes. Assim pensavam os gregos antigos, certo? Essa harmonia deveria ser preservada na sociedade. Então a cidade ela tinha que apresentar todas as características possíveis na preservação dessa harmonia. Para o filósofo grego Platão, a cidade ideal é aquela que promove a ampliação das virtudes dos indivíduos. O que são as virtudes? O equilíbrio das ações dos indivíduos, A cidade ela tem que gerar circunstâncias que coloquem os indivíduos em situações em que eles possam exercer suas virtudes, exercer ações que beneficiem ao todo, a comunidade, a sociedade como um todo, E aí tem o papel da educação que é fundamental para Platão. Para Platão, a cidade-estado ou polis seria responsável pela educação de todas as crianças e jovens, oferecendo iguais condições, fazendo que todos fossem filhos de todos. O que é que ele quer dizer com isso? Para Platão, a cidade ideal, ela não deve discernir ninguém. Os cidadãos eles têm que ser tratados da mesma forma. Inclusive, ninguém seria filho de ninguém. Para Platão, desde pequeno, as crianças deveriam se misturar. E aí a ideia de educação é como se todas as crianças fossem filhos de todos, para que não houvesse diferença entre as crianças e os jovens que estudassem, nesse processo preparativo dos valores daquela sociedade. A educação, para Platão, ela viria com a educação de formação moral, justamente para ensinar aqueles indivíduos a se portar no espaço público, a se portar na cidade, a serem bons cidadãos, para preservarem a sociedade e, consequentemente, a harmonia daquele espaço. Então, deveria haver na cidade, segundo Platão, 4 virtudes. As virtudes da cidade ideal para Platão. Essa cidade ideal para Platão deveria ter a temperança, a fortaleza, a sabedoria e a justiça. Quem deveria exercer a temperança, que é a capacidade de controlar os próprios desejos, organizá-los para que não sejam exagerados. Quem deveria exercer a temperança, para Platão, eram os trabalhadores, eram os proprietários de terra, artesãos e comerciantes. Eles deveriam garantir a sobrevivência material da sociedade, como está indicado aí, na classe econômica, certo? A fortaleza, que é a classe militar, deveria ser formada pelos guerreiros,
que seriam os responsáveis pela defesa da cidade, já que na época da Grécia Antiga, as cidades-estados, como elas eram independentes, elas tinham que garantir militarmente a sua independência, a sua força. Então deveria ter quem fosse responsável por proteger a cidade. E a sabedoria, que é a classe dos magistrados, né? Seria responsável aí pela administração da cidade, para governarem, né, e fazerem as leis, formado pelos sábios e legisladores, né? Então haveria um processo ao qual, para Platão, você iria migrando de condição para condição. Então, geralmente, a classe dos magistrados, esses sábios, seria formada por pessoas mais velhas. E a justiça, e a virtude da justiça, deveria permear todos. A justiça é uma virtude que deveria atingir a todos dentro dessa cidade ideal de Platão. Então, seriam os que trabalham, os que guerreavam, né? E os que pensavam, que eram os sábios. Essa seria a subdivisão, vamos dizer assim, de uma cidade ideal, segundo Platão, exercendo justamente essas 4 virtudes. A justiça para todos, né? A justiça deveria permear toda a cidade, a temperança para os produtores, os trabalhadores, quem ia alimentar a cidade, né? Com os produtos, alimentos e tal. A fortaleza era de quem iria defender a cidade, o exército, os guerreiros. A sabedoria era de quem iria administrar a cidade, certo? Então, quem deve governar a cidade segundo Platão? Para Platão, aquele que passou por todas as etapas do processo educativo da cidade, ou seja, na maturidade, o sábio que provou ser virtuoso como cidadão poderia ser o governante. Quem é esse sábio para Platão? O filósofo. Então, a cidade ela seria governada pelo filósofo. Porque qual é a função do filósofo na cidade? Pensar. O filósofo ele é um ser reflexivo. Ele até utiliza esse termo, rei filósofo, né? O administrador filósofo. Esse seria o mais preparado, né? Platão então discordava de que a democracia seria o melhor sistema. Achava que quem deveria governar seria o mais preparado, né? Seria o mais preparado, certo? Então, para Platão, o filósofo, o mais preparado, é o que deveria governar, diferenciando do conceito aplicado na democracia ateniense, né? Onde na democracia quem governa é o escolhido por todos, né? É o eleito. Para Platão, não. Para Platão, quem deveria governar é o rei filósofo, é o sábio, porque ele havia passado por todas essas etapas aqui, né? Ele tinha iniciado sua educação, uma educação igualitária, certo? Teria passado pela temperança, teria passado pela fortaleza e teria chegado à sabedoria. E aí essa pessoa, esse rei filósofo, ele saberia aplicar a justiça, saberia governar, estaria preparado para governar a cidade, certo? Então seria mais ou menos essa divisão aí. Tem a classe dos trabalhadores. Por que é que os trabalhadores eles não podiam governar segundo Platão? Porque ele tinha a alma concupiscente. O que é que isso quer dizer? Como ele trabalha, né? Ele busca prazeres e riquezas. Se governarem, segundo Platão, iria gerar desigualdade, né? Porque ele sabe o peso do trabalho e ele ainda está nesse processo, a mente de trabalhador. Para os soldados, a alma é irascível, né? A classe dos soldados, porque eles buscam glórias e combate. Se governassem, iriam gerar inseguranças e guerras. Já os governantes, né? Os sábios, os filósofos, segundo Platão, eles teriam a alma racional. Eles buscam a sabedoria e o conhecimento. Se governassem, iriam fazer valer a justiça e igualdade, né? O magistrado governa, o soldado defende e a econômica provê a subsistência dos cidadãos, certo? Tudo na mais perfeita harmonia.
Então eu quero que vocês entendam essa divisão das funções da cidade ideal para Platão. Os que trabalham, os que guerreiam e os que pensam. Então o filósofo seria o mais indicado para ser o governante da cidade, indo de encontro, inclusive, ao conceito de democracia. Então, no seu livro, né, na junção dos seus pensamentos aí, que é a República, né? República significa coisa pública, res, coisa, né? E pública, né? Para Platão, o governante deveria ser o filósofo, certo? Ok? Espero que não tenha restado dúvidas. Vamos ver um videozinho curtinho falando sobre isso. No diálogo platônico, o personagem principal e o mestre de Platão, Sócrates, propõem que a gente venha entender a justiça na alma humana a partir da justiça no Estado. Ou, como ele diz, a partir da polis justa. Hoje a gente vai entender mais a fundo o que foi essa proposta que ele fez na República da cidade justa, qual era a estrutura dessa cidade e sua relação com a justiça na vida humana mais em geral. A primeira divisão da cidade-estado, talvez uma das mais fundamentais, é a divisão em 3 classes estáticas: guardiões, soldados e os produtores. Os guardiões seriam os reis filósofos que iam governar a cidade. Já os soldados, que seriam muito importantes para aquela época, considerando que a Grécia estava em constante guerra, porque uma cidade-estado ficava constantemente atacando a outra, iam lutar e defender a cidade. E a parte mais baixa da população, os produtores, trabalham para manter a cidade, seriam os fazendeiros e artesãos. E a educação de todos eles seria supostamente a mesma. Segundo Platão, todas as pessoas seriam criadas juntas. As crianças, assim que elas nascessem, iam ser misturadas. Assim, ninguém ia saber quem é filho de quem e não ia ter segregação entre uma família e outra. Mas sim, todo mundo seria visto como uma grande família, todo mundo como filho de todos e todos como irmão de todos, porque ninguém ia saber quem são seus verdadeiros pais. E também uma outra coisa importante é um mito coletivo, uma mentira coletiva, que seria passada para todos, para que eles aceitassem a ordem da cidade como ela é, dessa divisão dos cidadãos e da regra do Estado, como sendo uma lei divina, que não poderia ser quebrada. Isso é meio autoritário. E a gente consegue perceber ainda mais esse caráter autoritário da República quando a gente vê o que ele tem a dizer sobre a arte. A arte serviria apenas para a educação. Inclusive, certas passagens de poetas seriam censuradas, porque elas poderiam causar um alvoroço na cidade-estado. Depois de separadas dos seus pais, as crianças estariam sujeitas a uma educação em música, literatura e educação física, assim como ao cultivo de educação moral. A educação das classes seria igualmente oferecida tanto para homens quanto para mulheres, segundo Platão, e o ensino da matemática seria importante para os reis filósofos, que são aquela primeira classe dos guardiões, que vão ser os defensores e os líderes da cidade. Tem uma discussão se essa cidade de Platão realmente foi intencionalmente vista como uma utopia por ele, ou seja, é assim que seria um estado ideal, ou se ela seria só uma longa alegoria, ou seja, só uma longa explicação. E a gente pode perceber algumas das semelhanças entre a cidade-estado que Platão propõe e como ele via a alma, por exemplo, dividido em 3 partes, assim como é a cidade, onde cada casta social representaria uma parte da alma. Ok, então assim, a gente percebe que justamente a grande crítica a respeito dessa subdivisão, dessa cidade ideal para Platão, reside no fato de que seria um processo autoritário, né? Onde você não leva em consideração a vontade da sociedade. Então, por isso que ninguém sabe se não se trata apenas de uma utopia, ou seja, de um sonho, de um projeto e de um ideal pensado por Platão, ou se de fato, concretamente, ele achava que isso poderia ser a estrutura de uma cidade perfeita, de uma cidade ideal, né? Então, levando em consideração, inclusive, que o próprio conceito de democracia foi desenvolvido pelos gregos antigos. Então, possivelmente, esse conceito de cidade ideal de Platão seria muito difícil acontecer devido à participação ativa de todos os cidadãos, inclusive de soldados, de trabalhadores, né?
Inclusive também pelo fato de a gente entender que em Atenas, né, por isso que ser trabalhador em Atenas era uma coisa que ninguém queria, porque essa era uma função que ficava na sua maior parte para os escravos, né? Então em Atenas você tinha mais pessoas dedicadas a praticar política, ou seja, membros dessa classe aqui de pensadores, de filósofos. Em Esparta você tinha mais pessoas, né, direcionadas à guerra, que eram duas funções muito importantes, porque como é que você vai manter o número de escravos trabalhando para você, né, se não for pela força, certo? E como é que você vai administrar também os soldados e toda a cidade se você não tem bons governantes? Então, Atenas, né, inclusive Atenas cai por esse motivo, por um motivo político, né, disputas políticas, e Esparta cai também pela falta das disputas políticas, por um pensamento exclusivamente militarista. Engraçado perceber isso historicamente, ok? Então fica aí essa crítica, né? É muito bom você então definir quem vai trabalhar, quem vai guerrear e quem vai governar, né? E aí fugindo ao conceito de democracia, que é um conceito grego, certo? E aí você se apega a um conceito de preparação, né? de quem estava em melhores condições de governar, que seria essa ideia de rei filósofo. E aí eu deixo a pergunta para vocês, né? Existe uma cidade ideal e como seria essa cidade ideal? A gente vai debater isso nas nossas aulas. Ok? Tchau, tchau. No diálogo. Aí sim, perdão. Esse vídeo tá aí, seu endereço. Tchau, tchau.